Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus esteja com você aí na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver nos assistindo em mais essa Escola Bíblica especial. É muito bom recebê-lo aqui. Nós iniciamos na semana passada uma nova série de estudos, terminamos há alguns dias atrás a série sobre esperança em tempos difíceis e agora nós entramos numa série falando sobre o modo missão. O quanto nós, como discípulos, seguidores de Jesus, como promessistas, cumprimos a missão como um discípulo de Jesus de anunciar e levar o Evangelho por meio do nosso estilo de vida, por meio da nossa intencionalidade nos nossos encontros públicos, das nossas reuniões, o quanto isso é algo perceptível nas nossas igrejas locais e o quanto isso é perceptível na sua vida, na minha vida. Por isso eu te peço, convide aí seus amigos da sua igreja, os seus irmãos, a liderança da sua igreja, as pessoas que gostam do estudo da Palavra de Deus, para estarem com a gente aqui nesse estudo de número 2, uma comunidade que cultua com ordem. A gente vai falar disso daqui a pouco, sob esse ponto de vista, sob esse olhar do modo missão, e daqui a pouco a gente volta, a gente faz isso depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Hoje, como já disse, nós vamos conversar sobre uma comunidade que cultua com ordem. Como é o culto no modo missão? Quais são as preocupações de um culto no modo missão? As cartas pastorais, Paulo escrevendo aqui, no caso, para Timóteo, nós estamos na carta de Paulo para Timóteo, ele tem essas preocupações de dar instruções para esse discípulo de Jesus, para esse pastor que está ali em Éfeso, sobre aspectos importantes do culto, e aqui ele vai tratar de alguns aspectos pontuais. Mas nas nossas redes sociais, durante essa semana, foi feita uma pesquisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa ideia, uma enquete perguntando para as pessoas se na comunidade que ela está, na igreja que ela frequenta, se o culto é improvisado ou pensado. As respostas variaram aí de cerca de 90% a 95% dizendo que o culto na sua igreja é pensado e que 5% responderam encontrando assim certa dose de improviso na hora do culto. Para a gente conversar sobre esses assuntos de forma prática e também no aspecto bíblico, teológico que a gente encontra aqui no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente hoje recebe um convidado ilustre, o pastor Adelmilson, presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, que hoje dá o prazer de participar aqui da Escola Bíblica Especial junto com a gente. Um prazer para você, promessista, e você também que é nosso amigo e que nos acompanha. É um grato prazer contar contigo hoje, pastor Adelmilson, seja muito bem-vindo. Dê a sua saudação ao povo que está junto com a gente aqui na Escola Bíblica Especial. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, povo promessista, paz do Senhor pastor Júnior Mendes. É uma alegria estarmos juntos para mais uma Escola Bíblica Especial e estamos estudando, não é? As cartas pastorais nesta nova série de lições bíblicas. E eu tenho, assim, bastante convicção que esta série, que vai trabalhar muito mais a parte prática da Igreja de Jesus, ela vai trazer edificação para os irmãos e irmãs, para os promessistas, vai também trazer uma nova abordagem sobre o culto, um culto inspirador, que aponta também para o pecador, que aponta para os de fora, que eles também podem compreender a mensagem do Evangelho. Então, estou bastante feliz com essa série de lições bíblicas e participar aqui desta lição de número 2. É uma alegria estar com vocês. Muito bom, pastor. A gente viu aqui essa pequena enquete, antes da gente entrar no assunto da lição. Você que está em casa, você vai ver se já tem a lição na mão, inclusive. Você sabe, ela está focada em alguns aspectos do culto, do ponto de vista da oração, do ponto de vista de alguns cuidados. Mas antes da gente entrar nessas questões específicas da lição, pastor Adelmilson, essa enquete mostra que há uma percepção no povo promessista, ou nas pessoas que responderam lá nas nossas redes sociais, que há certa ordem, organização no nosso culto. O tema da lição é uma comunidade que cultua com ordem. Ordem, por vezes, passa um conceito de
de mandar, né, de uma coisa organizada quase que militar. Mas você mesmo usou uma expressão agora há pouco do culto inspirador, né? A gente tem defendido muito uma visão de igrejas vivas, né? Apaixonadas, que pregam com uma comunicação criativa, que pregam biblicamente, enfim. Esses aspectos são muito importantes e eu penso que você em casa deveria refletir sobre isso do ponto de vista dessa resposta. De repente você participou da resposta e falou, o meu culto é organizado, não é improvisado. Mas eu acho que hoje aqui, né, pastor, a gente vai ter tempo de conversar um pouco sobre o quanto essa organização contribui para essa igreja inspiradora, para essa comunidade atracional, né, que as pessoas se sentem ali atraídas para se expor diante de Cristo, do Evangelho, adorar a esse Deus, Criador de todas as coisas. Né? É bem isso, pastor Mendes. A Igreja Adventista da Promessa, e a gente fala especialmente da Promessa, por ser a nossa igreja, a igreja onde Jesus nos chamou para servir, ela tem algumas partes da sua liturgia que eu acho importante destacar. Uma é a lição bíblica, que é um fio condutor de décadas, né? Que leva um ensino sistemático para a igreja, de forma prática, abordando algumas questões importantes para o dia a dia da igreja. Então, a lição bíblica está dentro do nosso culto a Deus, é um momento de instrução. Agora, quando a gente está falando de culto, nós estamos destacando o culto em si com aqueles elementos principais. Se nós pegarmos o culto no Antigo Testamento, e eu destaco especialmente em Malaquias, o culto a Deus, ele tem, por exemplo, oração. Uhum. A gente vai ver no transcorrer dessa lição que a lição vai abordar a questão da oração. Um segundo elemento do culto, o louvor. Temos também o louvor no nosso culto, né? Nas igrejas da promessa. O culto em Malaquias, ele tem a palavra, a exposição da palavra. Temos também na promessa. E por fim, Malaquias vai destacar que nós temos também no culto um elemento que é a oferta, que é o dízimo. Então, voltando à sua provocação sobre os nossos cultos, eu penso que a Igreja da Promessa, ela faz bem feito cultos, ela gosta de culto. O culto é um ponto alto da liturgia promessista, da caminhada promessista. Por isso que essa enquete é importante. Então, nós temos cultos, vamos colocar, organizados, tem uma liturgia organizada, onde as pessoas entendem começo, meio e fim do culto. Tá? E eu devolvo a provocação aí para você que gosta de falar de missão também, gosta de focar o seu ministério na missão da Igreja de Jesus, que é aquela provocação santa aqui. Este culto organizado, que eu acho que ele está também focado no alcance do pecador, ele é um culto missional, ele é um culto atracional. As pessoas vão à igreja para ouvirem a voz de Deus, sejam elas crentes em Jesus ou não. Como Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, será que o indouto vai dizer amém, né? Será que o nosso culto com ordem vai fazer o pecador cair ajoelhado e vai dizer verdadeiramente Deus está neste lugar? Uhum. Aí eu acho que a gente chama esta lição para ser uma ferramenta provocativa também para essa ideia da missão, viu? Não sei se viajei muito aqui, mas é o que vem à mente nesse momento aí. É exatamente isso, pastor Delmilson, o pessoal que está em casa com a gente, eu acho que essa lição, tudo que a gente vai estudar agora, esse texto ele é muito focado. Paulo, ele abre o texto dizendo assim, olha, eu te convoco, te admoesto a fazer oração por todos os homens, já no primeiro verso, né? E vai construir, e é onde a gente vai entrar nas perguntas, na preocupação da oração, né? A preocupação desse foco. O culto, ele é o ambiente da glorificação a Deus. O culto pelo próprio nome, ele aponta para a ideia de pessoas se reunindo em comunidade para adorar a Deus. E é o que vai acontecer aqui, essa é o fio condutor, né, desse capítulo. Mas essa provocação, eu acho que é a provocação que vai nos conduzir até o final. E eu seguro aí você em suspense, você que está em casa, porque até o final acho que a gente vai voltar nessa questão. O quanto o culto ordenado é um culto realmente atracional do ponto de vista da missão, que atrai as pessoas a Jesus Cristo para se render
aos pés dele, reconhecer que naquele lugar a presença de Deus está. E aí a primeira questão, ela vai então nessa direção, né? 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 8. A pergunta vai na linha assim: qual é o ensino do apóstolo Paulo sobre a oração nesse trecho? De que forma os que dirigem as reuniões de oração devem se comportar? Como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos que estão em casa, que vão estudar essa lição no final de semana, pastor, a responder essa primeira pergunta? Bom, a primeira pergunta, ela está na sequência, né, do que nós estamos estudando. Então, nós já estudamos a primeira carta a Timóteo, né, o capítulo 1, estudamos na lição anterior. Então, nós vamos passar pelo capítulo 2 nessa lição, e depois 3, 4, enfim. Nós vamos estudar 5 lições na primeira carta de Paulo, depois estudaremos 2 lições em Tito e as demais lições em a segunda carta a Timóteo, não é? E um destaque que eu faço antes de entrar na pergunta, pastor Mendes, que Paulo escreve as cartas pastorais para corrigir ou para orientar de alguma forma nas questões práticas. E aqui entra a questão do culto, né? Paulo está fazendo teologia do cotidiano, né? É uma caminhada teológica, ele não está fazendo teologia na escrivaninha ou no banco da escola. A igreja está acontecendo, as atividades estão acontecendo. A igreja, ela está florescendo em várias partes do mundo conhecido, e o apóstolo Paulo, então, escreve essas cartas de natureza pastoral, de natureza prática, para orientar os irmãos e irmãs crentes em Jesus. Então, nós temos aqui, com base em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 8, nós temos a base para esta primeira pergunta, né? Inclusive, nós vamos ter o 2:8, né? Que é o texto básico. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, Paulo parte da ideia que a oração é imprescindível, tanto a oração particular, a oração que você faz em casa, com a sua família, uma oração individual, como a oração coletiva. Então, como Paulo está, em tese, nos ajudando a entender a ordem do culto, dando uma direção para o culto, falando com Timóteo, depois com Tito, então a oração, ela faz parte do culto e ela é prioridade para a igreja. E eu quero destacar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, então a oração, ela vem antes de qualquer coisa para a vida de todo crente, para a vida da igreja. Então nós vamos orar e esta oração, ela vai ter como foco, como objetivo, todas as pessoas. Nós oramos em todos os lugares, por todas as pessoas. E eu destaco que as pessoas envolvidas nesta oração são os homens e mulheres santos, santificados pela palavra de Deus. E aqui nós já vamos destacar também o que vem no transcorrer da lição, essa ideia de que somente os homens eles têm voz no culto a Deus. Né? O que Paulo está destacando que a oração, né, ela deve ser perene na vida do crente, especialmente no culto público, e homens e mulheres estão diante do Senhor ajoelhados em oração. E quando ele fala em oração, me vem também à mente, meu irmão, minha irmã, que a oração ela faz parte da intencionalidade de Deus. Deus tem uma intenção de alcançar o mundo e passa pela oração. Eu gosto, quando a gente fala de oração, daquele aquele autor já falecido, né? Edward Bowles, era um metodista norte-americano, que escreveu vários livretinhos sobre a oração, e ele vai dizer que a oração é o idioma de Deus. Deus tem uma língua, Deus tem um idioma. Qual é o idioma de Deus? Segundo ele, a oração. E se a igreja não ora, a igreja não fala a língua de Deus ou o idioma de Deus. Então, assim como o inglês, o espanhol, o francês, dizia Bowles, a oração é a língua que Deus usa para falar com a gente. Então, qual deve ser a prática da igreja? A igreja deve estar em constante oração. Por quem? Por todas as pessoas. E quando a gente fala todas as pessoas, nós temos um foco aqui missionário. A igreja coloca todas as autoridades, todos os homens, todas as mulheres diante de Deus, com fins salvíficos.
Sim. Para que a igreja tenha paz, para quê? Para cumprir a missão. Isso. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas são objeto da graça de Deus, nós oramos por todos os homens, a igreja tem paz. Então, os de dentro têm paz para cumprir a santa missão com os de fora. E a oração, ela perpassa toda a vida da igreja, é o que nós vemos aqui, né, neste primeiro trecho, né, de 1 Timóteo capítulo 2. É isso, pastor. Eu estava acompanhando aqui a sua fala, porque o texto é muito interessante. Eu queria chamar a sua atenção que está em casa, porque ele pede, Paulo começa pedindo que se faça oração, petições, ações de graça por todos os homens e pelas autoridades, reis, eminências, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Um olhar equivocado desse texto é imaginar que esse quieto e sossegado é para o conforto somente das pessoas. Mas a própria continuação do texto aponta para a sua fala, né? É uma vida quieta e sossegada em piedade, porque isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Então há um culto, há uma oração nesse culto, há um foco numa oração, obviamente pelos de dentro, obviamente pela paz, que a gente goze e desfrute dessa paz, mas há um objetivo, que a igreja possa cumprir sua missão, né? De anunciar. Essa oração, ela tem um forte contexto de um olhar para a missão, para esse modo missão, né? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Há um só Deus, há um só mediador, Cristo Jesus, o homem, né? Então, ele está falando de oração. A oração tem uma característica importante, é essa linguagem de Deus, só que há uma amarração, assim, a gente precisa de uma vida sossegada, em paz na cidade, onde aqueles estão em Éfeso, né? Para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Muito bonito isso. O destaque aqui dos versos, né, do capítulo 2, onde ele vai dizer que a gente precisa suplicar, orar, interceder com ações de graças por todos os homens, né? Ele vai destacar os reis por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aí, no 3, ele vai dizer, olha, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Qual é o desejo do nosso Salvador? No verso 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí ele destaca, um só Deus, mediador, Jesus Cristo, qual entregou a si mesmo em resgate de todos, e foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu destaco o verso 7, pastor Mendes, olha, por isso foi designado pregador e apóstolo. Então, o apóstolo está nos ensinando que nós vamos orar, sim, por todas as autoridades, para que haja uma vida tranquila. Mas essa tranquilidade, como você destacou, ela não é no campo do conforto, não é? Nós não estamos trabalhando com a zona de conforto aqui no capítulo 2. Nós temos uma vida tranquila para pregar o Evangelho. As autoridades mantêm uma tranquilidade, a sociedade não está em convulsão. Paulo vai dizer, isso aqui é um momento propício para pregarmos o Evangelho. Então a oração, ela starta tudo isso, e nós vamos chegar então no verso 8, que todos orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem contenda. Então, de fato, a oração nesse texto, e em outras partes das Escrituras também, a oração, ela aponta para o alcance de todas as pessoas. Então, nós estamos na comunidade de fé, na Igreja de Jesus, nós somos aparelhados, né? E aqui eu faço um destaque. A ideia de liturgia que a gente tem na Bíblia é uma ideia de aparelhamento, né? De treinamento. Né? Então o time vai jogar, o time de Jesus vai jogar na quarta-feira. Esse time é treinado quando? Ele é treinado no sábado. Isso. Assim como os times, eles fazem ali no CT o seu treinamento, as suas estratégias, né? Para chegar na quarta-feira e ganhar o jogo, nós vamos à comunidade para sermos treinados. Então, a oração faz parte, né, desse treinamento do cristão. Para quê? Para nós levarmos a preciosa mensagem para o vizinho, para o colega de faculdade, para o colega de trabalho, para as pessoas que a gente conhece aleatoriamente, que eu não acredito
nesse aleatório. Eu acredito que Jesus está nos bastidores, trabalhando nesse subsolo, não é, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, de fato, Paulo destaca que a oração é importante e ela empurra os crentes para a missão. Muito bem. Aí a gente chega na pergunta número 2. Pastor Delmilson, eu tenho para mim que te colocaram nessa lição aqui, porque esse tema aqui é espinhoso, do ponto de vista de que aqui Paulo vai tratar especificamente de um aspecto aqui do ponto de vista da mulher, mas a gente está dentro de uma lição tratando sobre o culto, sobre a ordem do culto, e a pergunta está muito bem construída. A maneira como nos trajamos no culto público é importante? O que Paulo fala sobre a modéstia cristã? O apóstolo é contra o uso de atavios ou proíbe o exagero? Penso, antes de te passar a palavra, que há aqui em jogo, óbvio, um contexto cultural, mas a gente está diante de um culto que o estilo de vida de quem cultua, de quem dirige o culto, de quem se apresenta diante de Deus, ele também é um testemunho missional, né? É um testemunho da missão. E aqui, óbvio, o texto, os versos 9 e 10, se você está com a tua Bíblia aí, no capítulo 2, ele aponta para as mulheres. Mas a pergunta, ela amplia, né? Ela vai falar sobre como nos trajamos no culto público, todos nós. É contigo, pastor Delmilson. Olha aí. Eu vou efetuar a leitura do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, os versos 9 e 10. Diz assim, olha, da mesma forma, então assim como Paulo estava falando com os homens, sim, e ele está chamando esses homens à santidade, a uma postura, à oração, para que a missão seja feita ou a gente alcance pessoas para Cristo, Paulo vai dizer, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Bom, como Paulo está trabalhando, de certa forma, o culto, ele já nos disse que no culto tem oração. E agora Paulo vai destacar que o culto é um lugar que nos convoca à santidade. E eu quero destacar os dois focos de santidade nas Escrituras Sagradas. Então nós temos a santidade, que ela é uma posição, ela é posicional, não é? Eu sou santo porque eu estou em Jesus. E o segundo destaque, o segundo foco, é a santidade processual, que é uma caminhada, é o dia a dia, é o cotidiano. Então, Paulo está falando aqui da caminhada, né? Então, Paulo está destacando que os homens precisam ser santos. Da mesma forma, as mulheres também. Há uma caminhada de santidade. E aí a pergunta vai dizer o seguinte, a maneira como nós nos comportamos ou nos trajamos para o culto público é importante? Sim, é importante. Especialmente para uma cultura que entende que a decência e a ordem passa também pelo exterior, como é a questão da cultura brasileira, né? Então, é importante? É importante. E aqui Paulo não está dizendo, gente, que essa indumentária é a correta ou a outra indumentária. Paulo está dizendo que algumas coisas no processo de santificação pode evangelizar ou desevangelizar, pode contribuir com a missão ou não contribuir com a missão. Então nós já destacamos a importância da oração, a importância da santidade, e aqui Paulo vai dizer o seguinte, olha, o exagero é combatido, todo exagero, todas as pessoas que se vestem para uma exibição, não é? Para a sensualidade ou com a intenção errada no coração, esta vestimenta pode sim trazer consequências para a evangelização ou para a missão. Então Paulo condena o usos e costumes, alguns sim, mas parte de dentro para fora. Então nós não estamos falando aqui de usos e costumes como nós vemos nas igrejas, comumente as igrejas brasileiras aí nos últimos 100 anos. Paulo está destacando a intencionalidade do coração. Esse culto público é importante ter simplicidade, discrição, e aí serviria para os homens também. Sim. E aí, pastor Júnior, o grande problema é que quando a gente vai para as Escrituras, dá a impressão que o nosso foco seja as mulheres. Isso. E quando você olha para as Escrituras, tanto as mulheres quanto os homens, eles precisam se vestir para a glória de Deus, né?
Eu gosto de pensar que nós nos vestimos para 3 pessoas, nós cantamos para 3 pessoas, nós oramos para 3 pessoas, nós vivemos para 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então, a vestimenta do pastor Adelmilson, pastor Júnior, ou da irmã Maria, da irmã Carolina, você que está nos vendo agora, é para a glória de Deus. É importante? É importante. E nesse contexto aqui, é mais importante ainda. Por quê? Nós estamos falando de uma cultura, especialmente greco-romana, onde a beleza era exaltada, onde o hedonismo era exaltado, e Paulo está dizendo assim, olha, para nós crentes em Jesus é diferente, há uma beleza que verte do coração. Sim. Aí sim, todo o corpo é alcançado por esta beleza. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Da mesma forma, as mulheres devem também se vestir para a glória de Deus, e esta vestimenta, a maneira como nós nos comportamos no culto público, pode trazer glória ao nome de Deus ou não. E aí Paulo está dizendo que é necessário simplicidade, é necessário decência, discrição, e nesse caso específico, ele está falando para as mulheres. Eu achei interessante um comentário do comentário Esperança de Efésios, eu não lembro agora o nome do autor, porque o verso 9 começa do mesmo modo, né? Da mesma maneira. Certo. Então, ele deu instruções para os homens e do mesmo modo mulheres. Parece que há uma amarração, uma preocupação aqui com arrogância e orgulho, nesse comentário Esperança. Porque aqui termina os homens orando, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E as mulheres, a questão da modéstia. Parece que o homem, dentro dessa cultura, demonstra uma certa arrogância por meio da sua fala. Então, ele se ira, ele briga, ele discute, faz parte dessa cultura, principalmente grega, né? Desses ambientes de discussão, que quem tem mais capacidade de argumentação, ele se posiciona melhor dentro daquela sociedade, e isso é uma forma de uma arrogância própria do homem daquela cultura. Então aí o Paulo apresenta assim, levante mãos santas, e que essa ideia das mãos erguidas, que a gente usa nos nossos cultos, quando cantamos principalmente, mas a cultura aqui apresenta a ideia de levantar mãos santas como uma entrega completa a Deus, uma confiança em Deus e não no seu excelente discurso do ponto de vista da sabedoria dessas grandes cidades helênicas. E a mulher, como ela consegue apresentar esse mesmo tipo de arrogância do homem? Porque aqui está do mesmo modo, mulheres não deveriam ter esse mesmo tipo de arrogância. Com roupas muito caras, dentre outros aspectos. A própria lição vai dizer que um vestido caro é 7.000 denários, né? Eu fui atrás do Google para tentar entender esse valor aí. Enfim, pelas informações que peguei, o pessoal até fala, vai com cuidado, porque é um número muito diferente, um denário equivalia a um salário diário de um trabalhador. Mas, enfim, 7.000 denários vai dar cerca de 8 a 10 mil reais. É um vestido caríssimo. Então, assim, há um contexto de arrogância, de orgulho no homem, quando ele usa da sua sabedoria na discussão, na contenda, e da mulher quando ela se veste de uma forma que talvez outras mulheres da comunidade não teriam condição de se vestir. Então esse fator orgulho, ele desevangeliza, para usar um termo que você usou há pouco, né? É isso aí. Quando você falava aqui, me veio à mente, e eu gosto sempre de usar esse exemplo dos mandamentos, né? A gente às vezes não faz ideia e não destaca a importância, por exemplo, do não cobiçarás, por exemplo, né? E quando nós vamos entender este mandamento, a gente percebe que ele perfaz todos os 10 mandamentos, todos os 10. Por exemplo, ter outro Deus diante do próprio Deus é você, ou o idólatra, dizer assim, olha, eu não confio no Deus que fez os céus e a terra, o Deus invisível. Eu confio numa imagem. Isso é, na essência, é uma espécie de cobiça que starta todos os outros pecados. É quando eu não confio em Deus. Aí eu dou mais um exemplo. Por exemplo, eu trabalho no sábado e eu digo assim, olha, por que eu trabalho no sábado? Porque afinal ninguém leva comida para minha casa.
nós vamos observar que há uma arrogância por trás disso, é quando você substitui Deus, porque quem dá comida é Deus. Quem dá sol, quem dá chuva, quem faz crescer a plantação é Deus. Então, eu precisaria confiar em Deus. Quando eu confio em Deus, eu venço este pecado. E aqui nós encontramos homens, e aí você destacou, por exemplo, a ira. Os homens são irascíveis. Por conta da sua força, eles acabam estabelecendo controle. E aí, de repente, essa arrogância, ela está muito mais próxima dos homens do que das mulheres. Da mesma forma, aí entra a questão das mulheres. Quando o exterior toma conta do interior, aí Paulo vai dizer que o pecado está nessa inclinação de enxergar que o exterior é mais importante. E aí vem a questão de um vestido, por exemplo, caríssimo, diante de uma comunidade que passa necessidades básicas. Então, Paulo vai dizer que essa vaidade, ou esta cobiça, que lá no início você vai perceber que tem a ver com o pecado de Satanás, está presente em todos os seres humanos. Então, Paulo está combatendo aqui, por exemplo, o uso, por exemplo, de roupas, ou o uso de joias, por exemplo. Não é isso que Paulo está combatendo. Paulo está combatendo o exagero. São pessoas exibicionistas, elas gastam muito dinheiro para se aparecer, elas tentam mostrar o que não são, enquanto a nossa missão aqui, o trabalho deveria ser um meio para nós alcançarmos a felicidade. Felicidade da família, pessoal e comunitária. E o trabalho passa a ser um meio para ostentar joias caras, vestidos caros ou paletós caros, né, se nós direcionássemos para os homens. Então, de fato, irmãs, o que Paulo está destacando aqui é um coração piedoso. O que você precisa ter, minha irmã? Um coração piedoso. Meu irmão, o que você precisa ter? Um coração piedoso. Amém. Agora, a gente vai se cuidar? Sim, a gente precisa se cuidar. Agora, é possível se cuidar com modéstia? Sim. O lucro, por exemplo, do nosso trabalho serve para quê? Para quê? O trabalho é instituído lá no Éden. Para quê? Então, o trabalho tem um foco, o lucro tem um foco, é trazer glória para o nome de Deus. E aí a gente pode comprar uma roupa nova? Sim, não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo de uma pessoa que está com vestido, você citou 10 mil reais. Em torno de 10 mil reais, né? Foi. 10 mil reais, enquanto a outra pessoa não tem uma roupa surrada para ir ao culto público. E isso traz um desequilíbrio. Agora, se essa comunidade tivesse condição financeira para todas as pessoas usarem roupas caras, não teria problema. Não teria problema. Eu conversei com uma pessoa, tempos atrás, e ela disse assim, olha, o problema da nossa comunidade é que a gente ostenta ser o que a gente não é. A gente é pobre, mas a gente gosta de dizer que tem o carro melhor. A gente é pobre, mas gosta de usar a melhor roupa. A gente é pobre, mas gosta de um iPhone. Então, talvez Paulo combatesse esse tipo de coisa, Júnior. Essa vaidade, essa inclinação pecaminosa de tentar ser o que não é. Da mesma forma, as irmãs vão se vestir para a glória de Deus, para evangelizar, para que o nome de Deus seja glorificado. Devem se arrumar? Sim, devem se arrumar para a glória de Deus. Eu acho que é mais ou menos esta caminhada que Paulo está dizendo para a gente trilhar aqui. É isso aí. Se a gente continuar, vai ficando mais difícil aqui agora. Está mais difícil? Colocaram a gente aqui nessa lição, ó. Considerando o texto aí de 1 Timóteo 2, 11 a 14, que é justamente aquele texto que trata de que Paulo diz que a mulher não deve ensinar e que ela não deve ter autoridade sobre o homem. Então aqui, ó, considerando que todo o texto deve ser interpretado de acordo com o seu contexto, qual é o ensino desse trecho? Fale sobre o significado dessa palavra autoridade. O que está em jogo aqui, pastor Delmilson? Eu sei que essa é a típica pergunta que nas nossas escolas bíblicas, se você não é promessista, talvez você não entenda isso, e é sempre muito bom ter você aqui aprendendo a palavra de Deus junto com a gente. Mas quem é promessista sabe. Essa é a típica pergunta para no sábado de manhã lá, a gente ter uma discussão que desvia o foco do contexto. Vamos nos lá ajudar aqui. Bom, o texto, como você já destacou, é o verso 11. Ó, a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi chamado Adão e depois Eva.
E Adão não foi enganada, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Aí ele já vai entrar na outra parte. Então Paulo vai dizer que a mulher precisa aprender em silêncio e ela não tem primazia, ela não tem autoridade. Bom, o que Paulo não está dizendo aqui? Paulo não está se referindo aos dons de Efésios 4:11. Né? Então, os dons, eles não dependem de gênero. Né? Os dons, eles são distribuídos para os irmãos e para as irmãs. Paulo não está falando de ofício aqui. E aí nós encontramos na Bíblia, em muitos lugares, o homem exercendo um ofício. Tá? Então, Paulo não está falando sobre o ofício aqui. Até porque em outras partes das Escrituras, nós temos mulheres se dedicando à pregação da palavra. Ao ensino. Ao ensino, à docência, não é? Isso. Então, Paulo está falando do que aqui? Pelo contexto, Paulo está dizendo de mulheres que tinham posição social. Vamos lembrar da pergunta anterior, que tinha mulher comprando vestido de 10 mil reais, não é? Agora, a mulher que compra um vestido de 10 mil reais, ela não vai chegar na igreja com um Uno, né? Ela vai chegar com um carro ali importado, com SUV. Então, esta mulher, ela vai ter uma voz muito mais forte na comunidade. E aí, essa mulher, muitas vezes neófita, não é? Ela está tomando a liderança dos irmãos. E aqui, eu até destaquei na lição bíblica, eu achei interessante aqui a palavrinha, está lá na página 18, tá? Se você está acompanhando aí com a sua lição bíblica, finalzinho ali da segunda coluna, ele vai destacar, a palavra autoridade é a chave para entender todas as recomendações deste trecho em análise. Na língua grega temos autenten, termo que aparece uma única vez no Novo Testamento. A palavra comum para autoridade é outra. Então aqui nós temos uma palavra única, ela não tem frequência, aparece uma única vez no Novo Testamento. O termo autenten refere-se a uma atitude dominadora e drástica, atitude de um ditador, de usurpador. É possível que o sentido aqui seja este, alguém que quer mandar a todo custo. Então o que Paulo está condenando? É o trabalho das irmãs? Não, gente, não, de forma alguma. Até porque hoje, na família, a gente sabe que a liderança na tua casa, Júnior, ela é compartilhada com a tua esposa. Sim. Na minha casa, a liderança é compartilhada com a minha esposa e seria pecaminoso se fosse diferente. Né? Ela é adjuntora, ela está comissionada, ela está com uma missão junto com o esposo, né? Na caminhada cristã, na educação de filhos. E na igreja, as irmãs também têm a liderança compartilhada. Então, se você, meu irmão, de repente, pensa que esse texto está nos dando autorização para impedir a fala das irmãs, não é isso, de forma alguma. Tira isso do horizonte, tira isso da sua mente, tá? Porque em outras partes do Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo tem irmãs importantíssimas na missão com ele. Paulo está combatendo aqui esse autoritarismo. Então não é a autoridade, né? É o autoritarismo. Ali seriam essas irmãs que queriam dominar o culto público. E Paulo vai dizer que não, elas precisam aprender. Possivelmente elas eram neófitas. Possivelmente as experiências pregressas com o paganismo, elas tenham trazido essas experiências do paganismo para dentro da igreja. E aí Paulo vai fazer o quê? Paulo vai combater mais uma vez o exagero na liderança. E ele vai dizer que a mulher precisa aprender calada nesse contexto, Júnior. Nesse contexto. Porque no outro contexto a irmã fala, né? E venhamos e convenhamos, as irmãs fazem um ótimo trabalho. Eu gosto sempre de destacar, não sei se a gente tem tempo, né? Eu falo muito, hein, Júnior? Eu gosto de destacar, em 1955, em Seul, começa uma igreja que mais tarde se tornará a maior igreja do mundo, com 850, 900 mil pessoas no único templo, 10 cultos por domingo, 85 mil diáconos trabalhando todos os domingos nessa igreja. Bem no início dela, o pastor fez uma convocação para os homens ajudarem a ele no processo de expansão da igreja. E os homens, eles disseram ao pastor que não era momento de expandir a igreja. Eles iam trabalhar com pequenos grupos e tal, e eles tiveram ali algumas restrições a esse avanço da igreja, os presbíteros da igreja naquele contexto, né, sul-coreano. E aí uma irmã se levanta, a irmã de oração, né? Ela diz assim, olha, se o senhor, pastor, conceder essa oportunidade, as irmãs do grupo de oração, do jardim de oração, elas poderão ajudar o senhor.
E aí os próprios presbíteros concordaram e tal, e as irmãs começaram aquele movimento. E foi aquele movimento que fez, anos depois, a Igreja do Evangelho Pleno ser a maior igreja do mundo. Então, assim, mulheres estão presentes na ressurreição, mulheres estão presentes no ministério de Paulo, mulheres estão presentes na história da igreja, inclusive no início do 3º século nós temos 2 irmãs que morrem na arena, elas morrem na arena por causa do evangelho. Elas são jogadas, elas brigam com touros na arena. E essas irmãs, elas sofrem por causa do evangelho. E nós temos no transcorrer da história mulheres ajudando. Eu poderia citar a esposa de Martim Lutero, que colocava ordem em tudo para pregar o evangelho, porque senão ele não conseguia pregar o evangelho. E nós temos, na Igreja da Promessa, muitas irmãs que trabalham na igreja. Então, Paulo está combatendo o trabalho das irmãs? Não, né? Não. Paulo está dizendo que esse autoritarismo, especificamente aqui, tem que ser combatido, assim como a vaidade tem que ser combatida, assim como a ira, assim como homens com o coração cheio de ira e contenda estavam exercendo a primazia na igreja. Então Paulo está dizendo assim, olha, tudo isso aqui precisa ser corrigido. Para quê? Para que esta igreja pregue o evangelho, para que o pecador entenda o evangelho. Quando ele chega aqui, ele diga assim, olha, Deus está nesse lugar, verdadeiramente Deus está neste lugar. Então Paulo está dizendo, a ordem no culto é dada para a gente expandir a igreja. Inclusive, as irmãs, neste caso, precisariam aprender sentadas, quietas, com o coração submisso, para depois exercerem a primazia na igreja. É isso. Espero que você tenha entendido. Se precisar, depois, junto com a sua igreja local, assistir junto, olhar, para que esse texto não seja lido fora do seu contexto. Dentro desse contexto tem uma clareza muito grande que o pastor Ademilson trouxe para a gente aqui. A gente vai para a pergunta 4, pastor, porque a gente realmente está com o tempo estourado aqui. O pessoal está me pegando no pé aqui, mas a gente vai, o papo está bom, está gostoso, está importante para a igreja, eu acho que a gente vai continuar aqui até o fim. Mas vamos lá, ó. A pergunta de número 4, ela vai apontar para a gente comentar, nesse culto público, um confronto cultural que Paulo fala aqui para Timóteo, escrevendo a ele, né? Paulo termina seus argumentos sobre o papel de homens e mulheres no culto público, confrontando um traço da cultura. Comente esse confronto, pastor. E aqui é importante destacar que em todo o Antigo Testamento, especialmente lá nos patriarcas, ter filho era uma motivação. É como se a pessoa, como se a irmã estivesse no pacto, na aliança, ela está cumprindo com aquilo que Deus determinou lá em Gênesis. E aí, se a gente pega, por exemplo, rapidamente, dos filhos de Jacó, por exemplo, nós temos Lia. Lia tem 6 filhos de Jacó, né? Começando com Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, enfim, são 6 filhos de Lia. Quando você olha para o outro lado, nós temos Raquel tendo 2 filhos, José e Benjamim. Quando você olha as outras 2 esposas de Jacó, nós vamos ter Bila e Zilpa, elas não têm a mesma ânsia por filhos. Agora, você vai encontrar Lia dizendo, Senhor, eu preciso de um filho, eu preciso de um filho. Por quê? Porque era glória para a mulher. Era como se o Deus de Israel estivesse trazendo prosperidade, abrindo, o que a Bíblia vai dizer, abrindo a madre, para que filhos sejam dados, né, ao esposo nesse caso. Então, toda essa ideia de ter filhos está muito presente na cultura hebraica. Quando nós chegamos aqui, uma cultura já grega, por exemplo, nós temos um traço cultural onde, especialmente, a deusa Artemis, né, ela vai, digamos, prezar pela beleza, não vai prezar pela maternidade, não vai prezar por esse campo maternal que nós temos no Antigo Testamento. E aqui nós temos irmãs que estão seguindo o mesmo caminho. E aí Paulo quer corrigir esse negócio também. O verso 15 vai dizer assim, olha, entretanto a mulher será salva dando à luz a filhos. E a gente sabe que Efésios 2, 8, 9, 10,
O mesmo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça de Jesus. Sim. Então, não é a maternidade que qualifica ou que dá a salvação, concede salvação, permite que a mulher seja salva. É a graça de Jesus. Agora, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo que a mulher precisava também seguir a orientação que as Escrituras Sagradas tinham dado às mulheres. Elas são criadas também para serem mães. Uma das grandes funções, né, que as irmãs têm, uma das grandes missões que as irmãs têm, dentre elas, é a de ser mãe. E nesse contexto, elas estavam seguindo, provavelmente, o curso da época, que era a beleza, o cuidado com o corpo, e aí uma gravidez acabava complicando essa situação, porque elas estavam muito mais olhando para essa cultura grega e não para a cultura do Antigo Testamento, que é a cultura hebraica. Então, o que Paulo faz? Paulo combate os traços culturais. E todas as vezes que a cultura é perversa, ela tem que ser combatida pela igreja, combatida pelas Escrituras Sagradas, pelos pregadores, né? Os pregadores precisam ser fiéis, assim como o apóstolo Paulo. A cultura, ela é uma aliada até certo ponto. Quando ela contraria as Escrituras Sagradas, quando o pecado entra no coração a partir da cultura, a cultura precisa ser combatida. Muito bem, pastor. Nós estamos chegando ao final, mas eu acho que é muito importante a gente ir nessa segunda fase aqui da lição, que é assumir compromissos para hoje. A gente começa lá falando sobre aquela enquete realizada nas nossas redes sociais. 90% do pessoal que respondeu considera que o culto é organizado e não improvisado. Só que agora a gente retoma aquela provocação. Vamos lá. Esse organizado, será que ele é intencional? É uma comunidade no modo missão? As duas aplicações vão nessa linha. Uma comunidade no modo missão valoriza a oração em seus cultos. Uma comunidade no modo missão cuida bem dos detalhes em seus cultos. O quanto, pastor? Você me devolveu a provocação aquela hora lá, né? Então, Vamos lá. assim, eu penso que por vezes... com bastante honestidade aqui e respeito a todo mundo que está junto com a gente, por vezes essa organização não se reflete, posso estar enganado, mas eu acho que por vezes ela não tem as preocupações de 1 Timóteo capítulo 2. A ideia de que a gente ora para que homens e mulheres possam chegar ao conhecimento da verdade do Salvador. Que a gente tenha um estilo de vida não arrogante, não orgulhoso, seja por meio das palavras, seja por meio da maneira como a gente se veste, homens e mulheres, para que isso também seja o nosso estilo de vida, seja um testemunho do Evangelho e da nossa confiança em Deus e não naquilo que a gente tem. E a gente tem essa capacidade de usar a cultura tanto como ponte, mas ao mesmo tempo como confrontá-la. Esse é o desafio do culto no modo missão. Para responder a sua provocação, e aqui eu paguei minha dívida. Vamos lá. Mas aí a palavra fica contigo. Um culto, uma comunidade no modo missão, pastor Delmilson, precisa assumir compromissos. Aqui especificamente fala da oração e dos detalhes. Além desses dois, fique à vontade aí para nos ajudar, para que os nossos irmãos que lideram igrejas entendam que a gente está preocupado num culto, numa comunidade no modo missão. Meu irmão, minha irmã, entramos agora na fase final de nossa lição, que é a parte aqui de aplicação. Os nossos cultos, eles precisam glorificar a Deus. Deus está em torno, nós servimos as três pessoas, nós cantamos para elas, nós pregamos para elas, enfim, tudo que a gente faz é para Deus. Isso nós já vimos aqui no transcorrer da nossa lição. Agora, este culto organizado, ele precisa focar no alcance das pessoas. Aí, a minha pergunta vai no sentido também daquilo que a gente já conversou aqui, Júnior. Será que o nosso culto organizado ele é intencional? Ou ele seria, uma palavra assim mais difícil, mas atracional, ele atrai? Quando eu olho, por exemplo, aos salmos missionários, eu vou destacar aqui o 96, por exemplo, olha. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. E aí ele convoca as pessoas a virem adorar a Deus. Então, o culto, na visão de Deus, é um culto que alcança as nações da terra. Como elas serão alcançadas? Com idiomas, com culturas diferentes. Porque o culto, ele alcança as pessoas de maneira que elas vão entender quem é Deus. Quem é esse Deus? Elas vão glorificar esse Deus. Agora, Israel precisaria se preocupar se o pecador estava entendendo o culto.
Será que o pecador está entendendo o culto? Aqui, no Salmo 96, sim. Ele está entendendo, ele vai cantar com o povo de Israel. Se pega o Salmo de número 100, por exemplo, olha, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Como essas pessoas irão aprender os cânticos alegres? Porque o culto, uma das finalidades do culto é apontar para fora também, para que as pessoas alcancem também aquilo que nós alcançamos, que elas sejam salvas, que elas sejam alcançadas por Jesus, que elas alcancem a graça por meio da fé que elas têm em Jesus. Então, o culto organizado, será que ele é missional? Eu diria que a Igreja da Promessa está se movendo, tá? É um exercício, nós estamos nos movendo para que o nosso culto alcance o pecador. E eu desafio você, pastor, missionária, a levar a liturgia, o culto público, ao coração dos pecadores também. Ele é um culto para dentro, para nós, mas ele é um culto para fora. E a comunidade no modo missão, ela ora a Deus, ela canta a Deus, ela prega de maneira que os de dentro estão entendendo e os de fora estão entendendo também. E na segunda parte, os detalhes do culto. Aí eu não gostaria que nós fôssemos muito preciosistas, tá? No sentido de preservar partes da liturgia só por preservar. Uhum. Esta parte glorifica a Deus? Esta parte alcança o pecador? A simplicidade do culto, será que ela é compreendida pelo pecador? Por quê? Afinal, o culto precisa ser simples. Nós podemos colocar oração, o louvor, pregação de forma simples. Então, a nossa liturgia também precisa ser simples. E aqui eu faço um destaque. A gente fez uma viagem recente para a Ásia e nós tivemos a graça de Deus de cultuar com os irmãos, né? Um culto extremamente simples, os irmãos, na Índia, lá no finalzinho do mapa da Índia, extremamente simples. As pessoas assentadas no chão, né? Muitas sentam no tatame, não tem, ou em tapetes, né? Não tem cadeiras. O dirigente começa a orar. Ora bastante, e eles cantam, e eles oram, e eles cantam, e depois vem a pregação, e depois tem oração no final, um culto de 90 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e Deus é glorificado. Então, assim, para aquela cultura, a simplicidade do culto ela é compreendida. E na cultura brasileira, será que o nosso culto é compreendido? Lá no Radiação, o culto público é compreendido lá na igreja que você está servindo a Jesus? Na igreja onde o pastor Delmilson serve a Jesus, será que o pecador está entendendo? Será que os adolescentes estão entendendo? Será que as crianças estão entendendo? Eu acho que o nosso culto, ele glorifica a Deus, ele aparelha os santos, sim, mas ele também aponta para esta compreensão do Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado em palavras pregadas ou mesmo cantadas ou testemunhadas. Ele precisa ser compreendido. E aqui o nosso desafio é fazer um culto atracional, gente. Um culto onde tem ordem? Tem, mas existe uma ponta onde o Espírito trabalha. A impressão que eu tenho é que as igrejas pentecostais, existe uma cosmovisão pentecostal. Eu vou à igreja porque Deus fala. E aí a gente coloca Deus num boletim. Está organizado? Tá. Mas onde tem espaço para Deus falar? Então Deus fala, organiza o culto, organiza, mas ore a ponto das pessoas ouvirem a voz de Deus, receberem resposta de Deus, cantem de forma espontânea, para que as pessoas sejam também alcançadas, motivadas pelo louvor. Pregue de maneira que as pessoas sejam desafiadas a viverem de domingo a sexta-feira na presença de Deus. Então, qual é o nosso desafio? Um culto que é para dentro, é para os promessistas, é para nós, mas um culto que é para fora. E quando eu digo para fora, Mendes, é para os adolescentes também, é para as crianças também, é para a terceira idade também, mas é um culto para o pecador também. Então, o nosso culto, ele precisa alcançar a todos. E eu penso que a promessa está se movimentando. E aí, meu irmão, não deixa o culto se tornar um monumento. Precisa ser um movimento, uma caminhada com Deus, um momento de intimidade com Deus. É Deus falando com a gente, de forma que a gente está entendendo o que está acontecendo ali. O coração é edificado e a gente vai para casa cheio do poder de Deus para mais uma semana. Amém. Pastor Delmilson, muito obrigado. Penso que a sua participação hoje foi importante para que juntos aqui com os nossos irmãos, nossos amigos, irmãs, amigas, a gente pudesse construir, olhar para esse texto com equilíbrio, diante do seu contexto, para apontarmos para aquilo que Paulo estava apresentando ali para Timóteo. Eu queria te pedir nesse final
para que você orasse para a gente encerrar. Nesse sentido aqui, né, essa capa dessa lição ela é muito significativa, né? É a ideia de um digital ali, né? A pessoa está num dedo saindo de um modo e indo para outro, né? É o on e o off, né? Talvez saindo de uma maneira de ser e apontando para uma nova maneira. Ao longo desses 3 estudos, 14, a gente vai estudar sobre essa ideia de ir aos poucos e construindo essa caminhada da igreja, saindo de um olhar somente para si e entendendo que nós precisamos orar pela paz das nossas cidades, para que o nome de Cristo seja glorificado, conhecido e as pessoas se dobrem diante de Jesus lá onde estamos. Então eu pedia que você pudesse orar para a gente nesse sentido. Amém. Que Deus abençoe então a nossa igreja, que nesse sábado, a gente faça este movimento assim, vamos sair um pouquinho da manutenção e vamos para a missão, tá? Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a edificação da igreja, tudo é para a missão. E é esse o desejo do meu coração, eu acho que é o desejo também do Júnior, dos pastores, das lideranças da igreja. Eu convido a você gentilmente a orar conosco. Pai de amor e graça, Pai de misericórdia, nós reconhecemos o seu poder, a sua autoridade sobre nós. Apesar de nós, com falhas, com limitações, nós reconhecemos que Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor da igreja, da nossa vida, da nossa família. Por isso nós, com gratidão, chegamos diante do Senhor. Nós também, Pai, chegamos com um pedido de perdão, pois nós pecamos na intenção, na inclinação, nas intuições, nas obras, nos gestos, nas falas, no pensamento. Como pecadores, nós precisamos recorrer à cruz de Jesus. E eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoados por Ti, nesse final de lição, nós suplicamos a Tua misericórdia para a Igreja Adventista da Promessa. A começar por mim, pelo Júnior, por nossas famílias. Com misericórdia, alcance-nos, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a transformar o nosso culto familiar, o nosso culto pessoal, particular, o nosso culto público em um culto missionário. Ajude-nos a fazer esse exercício da manutenção para a missão. Acione a missão na igreja, em todas as igrejas da promessa, para que os irmãos e irmãs que estão participando hoje da escola bíblica, que eles possam também falar do Senhor Jesus, do Teu Filho amado para os pecadores. E assim eles vão entender o Evangelho. Assim como um dia as nossas famílias entenderam o Evangelho, que muitas famílias entendam o Evangelho. E que o culto seja uma expressão da pregação do Evangelho. Eu oro para que muitas pessoas possam vir aos cultos e ouvir a pregação da palavra, ouvirem os louvores, as orações, e elas possam testemunhar. Verdadeiramente, Deus está na Igreja Adventista da Promessa. Deus está neste lugar. Que elas possam ficar assombradas como Jacó. Deus está nessa escada, Deus está aqui. Que elas possam ficar como os profetas quando Te viram. O Senhor está aqui. Que nós possamos levar as pessoas a reconhecer o Senhor como Salvador, ó Cristo Jesus. E que elas possam ser salvas por Tua graça e a Tua santa misericórdia. Eu oro por esta igreja, pela liderança desta igreja, por esta lição bíblica, para que tudo possa contribuir para a glória do Teu nome, para o avanço da nossa igreja, da nossa denominação. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, pastor Delmilson. Obrigado você que está em casa nos acompanhando até agora. Semana que vem a gente continua esse estudo da comunidade, da igreja no modo missão, falando sobre uma liderança capacitada. A gente espera você para continuar esse estudo tão importante da palavra de Deus nessa série que nós começamos na semana passada. Até semana que vem. Deus te abençoe.